E assim, os anos felizes são anos felizes, mas eles terminam de uma forma que assim, tu tá lá tirando a faquinha do coração, que assim, meu Deus, o que mais? Oi gente, tudo bom? Aqui é a Débora do 52 Livros. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre meus 10 livros preferidos de 2021, mas antes disso eu já quero te convidar a curtir o vídeo, que isso é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando. E também, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu vou colocar o Instagram do 52 Livros aqui embaixo e também o meu Goodreads e meu Storygraph, que é onde eu anoto todos os livros. Então lá vocês vão poder ver também os livros que eu tô lendo, quais são as recomendações, o que eu tô dando 5 estrelas, o que eu tô dando 2 estrelas. Então se vocês quiserem podem me seguir lá. Então eu vou começar fazendo uma menção honrosa a 4 livros, porque eu queria muito fazer os 10 que eu menos gostei e os 10 que eu mais gostei. Mas assim, foi muito difícil resumir em 10, então eu vou fazer só uma menção honrosa a alguns, não vou falar muito sobre eles pra não ficar 6 horas de vídeo que nem um outro aí que eu fiz. Então, para começar, o último livro que eu li ano passado, eu passei o ano inteiro vendo um monte de youtuber falando dele, e aí eu fiquei muito curiosa de ler, comprei para ler nas férias, e aí foi o último livro que eu acabei lendo do ano, que é esse A Canção de Aquiles. É um livro belíssimo, é uma romantização num pedaço da Guerra de Troia, então fala bastante de Patroclo e Aquiles, Patroclo e Aquiles. E é um livro muito bonito que eu recomendo muito, muito, muito de ler. A menção honrosa também pro Blue X, da Meg Nelson. Esse aqui não foi traduzido ainda, mas uma youtuber que eu amo, a Anne Carly, falou super bem dele, eu fiquei bem curiosa. Falando sobre a cor azul, e ela, essa questão da cor azul perpassa por luto, paixão, amantes, vida. Ela aborda diversas facetas da vida dela através da cor azul, e eu achei muito bonito, muito rico. Eu li pro Clube do Livro Livros e Lamen, da Gabi Barbosa. Ele é um que já estava há bastante tempo no meu radar, então eu tava, enfim, bem faceira de ler ele. Eu coloquei várias tabzinhas, então achei ele bem maravilhoso. Chama A Polícia da Memória, da Yoko Ogawa, muito bom, recomendo super. Por último, não menos importante, uma das minhas escritoras preferidas, a Silvia Federici, lançou ano passado esse livro aqui, que é O Patriarcado do Salário. É um livro super simples de entender e é muito, muito, muito bom, eu recomendo super. E agora, então, vamos pro top 10. Vou começar, então, com O Parque das Irmãs Magníficas. Esse livro é muito bonito. Ele é uma autobiografia fantástica da Camila Sosa Vilada. Esse livro é sobre quando a autora foi morar em Córdoba para estudar na faculdade, e ela descobriu então que existia um parque onde as travestis locais faziam ponto, e ela sempre teve uma curiosidade muito grande sobre quem eram essas mulheres, né, como que elas viviam, e aí ao longo do livro a gente vai vendo ela também se amigando das travestis do parque, ela começando também a fazer programa, como a violência dessa vida atinge ela e as companheiras. E tem muito essa questão do fantástico, porque, assim, do realismo mágico, né, que é muito característico, enfim, dos livros latinos. Então tem uma das personagens que se chama, eu anotei aqui para não esquecer, a Tia Encarna, que é uma travesti de 178 anos, e ela é meio que a mãe adotiva de todas elas. Ela tem uma pousada em que várias delas moram. É uma narrativa muito tocante e chocante também, mas é uma narrativa super bonita. Tem a personagem, assim, que é um nome muito maravilhoso, que é a Lobiscate, que é uma travesti que toda lua cheia ela vira uma lobiscate, né, lobismulher. E também tem uma das companheiras delas de pousada, que ela vai progressivamente virando um pássaro. E aí são coisas que não tem muito como explicar, essas questões, porque ele é meio que uma autobiografia, mas ele tem esses elementos do fantástico que torna essa leitura muito incrível. É um livro que eu recomendo super, eu achei um livro belíssimo. Em nono lugar, The Secret History. Eu li ele em audiobook. Eu tava muito querendo experimentar ouvir audiobooks, como é que funciona. Eu tenho dificuldade com alguns livros, uns eu gostei, outros não. Esse foi um que, pela história em si, ele é muito bom. O audiobook também era super bem narrado, eu gostei muito da pessoa que tava narrando, mas o livro é muito bom, livrão. Em audiobook eu nem sabia que eu tava lendo tantas páginas. É uma narrativa sobre o moralmente corrupto, e é assim, só que os personagens são detestáveis,
E ainda assim, eu adorei eles, e eu não sou a única pessoa que fala isso, então eu não sou maluca, mas são personagens detestáveis que tu acaba adorando. São alunos que estão estudando sobre a Grécia Antiga, sobre a filosofia, enfim, um monte de coisa, só que aí eles vão meio que se enrolando nas questões dos outros, e assim, também zero spoiler, tá na primeira página, eles matam um dos amigos deles, e aí, o livro inteiro contando como que eles chegaram nisso, o que que aconteceu, essa descida à corrupção moral de todos eles. É um livro que é muito maravilhoso, eu gostei bastante, recomendo super. Em 8º lugar, Notas sobre a Fome. Ele é bem difícil de achar porque ele é autopublicado pela Helena Silvestre, que é, enfim, uma pessoa maravilhosa. Tem até um dos capítulos aqui que ela fala sobre uma grande pensadora feminista. E pelo contexto, eu entendi muito que era sobre a Silvia Federici, porque ela conversou com a Silvia Federici no encontro na Ocupação 9 de Julho, que aconteceu aqui em São Paulo, e que eu fui, foi maravilhoso. Faz uma crítica muito forte a diversas facetas do feminismo, que eu acho isso muito rico, o quanto o feminismo tem uma certa dificuldade, o academicismo do feminismo tem uma certa dificuldade de chegar na periferia. Como que eu vou teorizar sobre isso se eu tô vivendo essa violência no cotidiano? Então, enfim, é uma descrição toda muito rica. Ela fala um pouco sobre feminismo, mas ela também fala bastante sobre as dificuldades de se viver na periferia, ela fala bastante sobre as origens indígenas dela. Eu achei um livro riquíssimo, muito maravilhoso, às vezes até um pouco difícil de ler, mas é um livro que eu recomendo muito, ele é muito, 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 muito bom, recomendo super. Em 7º lugar, então, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Nem sei se eu deveria falar muita coisa sobre ele, porque assim, nada do que eu falar vai chegar aos pés do que é esse livro. Livro belíssimo, eles são vários contos. Eu tava lendo um conto antes de dormir à noite, porque eles eram tão devastadores que eu queria só terminar o conto, deitar e dormir, assim, triste. Porque eles são belíssimos, mas absolutamente devastadores. É muito sobre o cotidiano da violência, o cotidiano também da fome, da pobreza, da violência urbana. Ele tem uma narrativa que é quase cruel, assim, em alguns pontos da realidade chocante, o jeito que ela escreve. É, de modo geral, um livro super tocante, e ele é muito rapidinho de ler, porque ele é bem curtinho. E é bem, são vários contos. Eu recomendo muito ler ele, assim, acho que é um livro que deveria ser pré-requisito para todas as pessoas lerem, assim, da lista de clássicos brasileiros. Para mim ele já é um clássico. Em 6º lugar, eu tenho o Nome, da Chanel Miller, é um livro de memórias. Eu tava com muita vontade de ler ele há bastante tempo já, mas eu ficava postergando, porque eu ficava meio assim, eu sei que é um assunto super pesado. Ele se trata, a Chanel Miller era conhecida como a Jane Doe, que é como o americano fala fulana de tal, era a Jane Doe do processo de estupro da Universidade de Stanford. E eu queria muito ler esse livro, porque eu lembro muito na época, quando esse caso estourou na mídia, que faz acho que uns 5, 6 anos, e ela publicou a carta da vítima dela, ainda sem falar o nome, no BuzzFeed, e eu lembro que eu li essa carta da vítima, e é absolutamente devastadora. E é também uma eloquência, uma delicadeza, assim, o jeito que ela escreve é riquíssimo. Eu gostaria muito que a gente visse essa riqueza literária dela em outro contexto que não a memória dela de um evento tão terrível, mas ainda assim é um livro que tu vai do céu ao inferno e ao céu de volta com ela. Ela, durante muito tempo, ela foi essa pessoa anônima, ela foi essa pessoa que teve que passar por contar para os pais, para a irmã, para o namorado o que tinha acontecido com ela, para esconder isso dos amigos mais próximos, porque ela estava no meio desse processo, porque ela resolveu ir atrás disso, até que o dia que ela resolve, tipo, eu não vou ser mais essa pessoa que não tem nome. Eu quero que as pessoas saibam meu nome. Eu quero que as pessoas saibam o que aconteceu e como que isso tudo aconteceu pra mim. Então é um livro, tipo, belíssimo, belíssimo. Eu recomendo com parcimônia, mas é um livro... Enfim, eu gostei muito de ler. Achei super bonito, e a Chanel é uma pessoa muito incrível. Eu sigo ela no Instagram e ela é uma artista realmente fenomenal. Ela tem a visão dela, ela faz tirinhas, a visão dela sobre as coisas cotidianas, sobre as coisas duras, sobre as coisas bonitas. É muito maravilhoso, eu recomendo super essa autora. 5º lugar, esse aqui é um livro bem difícil de se falar, bem difícil, porque assim... eu recomendo ler todos os avisos de gatilho desse livro, porque são infinitos. Se eu falasse de todos eles aqui, o YouTube ia me derrubar em 5 segundos.
é o A Little Life, Uma Vida Pequena, Hanya Yanagihara. Muitas pessoas chamam ele de pornô do trauma, porque um dos personagens sofre todos os tipos de traumas possíveis que vocês consigam imaginar. Todos, absurdos, abundantes, a vida inteira. E por um lado é muito chocante, e eu me pergunto muito o que a autora queria fazer da vida dela, escrevendo, sei lá, parece até um certo sadismo escrever um personagem desses. Mas, por outro lado, não deixa de ter um toque de realidade, porque, enfim, várias pesquisas mostram que pessoas que foram abusadas na infância, elas têm muito mais chances de se encontrarem em relacionamentos abusivos ou de sofrerem outros tipos de abuso ao longo da vida. Então, nesse ponto, é até uma descrição bastante realista de uma tragédia imensa que acontece na vida de uma única pessoa, mas ele tem uma parte muito bonita desse livro, que assim, o livro, ele acompanha a amizade de 4 meninos, 4 homens, Jude, o JB, o Malcolm e o William, desde que eles se conhecem na faculdade, e aí conforme o livro vai progredindo, essa amizade vai se tornando um pouco mais centrada no Jude, que é esse personagem que, enfim, sofreu horrores. A gente só vai descobrir lá pela metade pro fim do livro todos os horrores que ele sofreu quando ele finalmente resolve contar. E o livro é dividido em 5 grandes capítulos, e aí tem um deles que se chama The Happy Years, então os anos felizes. E assim, os anos felizes são anos felizes, mas eles terminam de uma forma que assim, tu tá lá tirando a faquinha do coração, que assim, meu Deus, o que mais? Tem uma pessoa que eu sigo no Goodreads que ela fala, acho que ela resume muito bem o que eu diria sobre esse livro, que é devastador, 5 estrelas, não recomendo pra ninguém. Então assim, eu amei, não recomendo de verdade, não é um livro que eu me sinto tranquila de recomendar, porque ele assim, além de ser enorme, né, ele fala continuamente sobre 1 milhão de traumas. Então, se te interessar, se tu for ler, eu sei que ele tá bem hypado, então acho que mais pessoas talvez tenham se interessado. Leia todos os avisos de gatilho antes de pegar esse livro e certifique-se que tá num bom momento mental para ler um livro dessa magnitude emocional e física. Então, essa é a minha dica. Em quarto lugar, A Metade Perdida, da Brit Bennett. Esse aqui é um livro que eu também tava vendo ser bem hypado no Booktube gringo. E eu comecei a assinar o clube do Intrínsecos, essas belezinhas aqui, por causa desse livro, que eu tava quase comprando ele em inglês na Amazon, só que, enfim, como já falei 1 milhão de vezes, em inglês é muito mais caro. Embora o Clube do Intrínsecos também não seja barato, pensei, capas bonitas, forma uma bela coleção. E esse livro é belíssimo, sim. Ele trata sobre assuntos super difíceis, ele fala muito sobre raça, solidão, colorismo, maternidade, abuso. A premissa dele são 2 irmãs gêmeas, que são negras claras, cidadezinha do sul americano, quase que exclusivamente negra. E aí tem um tabu muito grande nessa cidade. Não case, não tenha filhos com pessoas que são mais pretas do que você. Então o colorismo é uma coisa que, assim, atravessa super o livro todo em várias questões. E aí essas irmãs gêmeas, então, elas fogem da cidadezinha, vão pra Nova York, se não me engano. E elas são negras claras que poderiam se passar por brancas. E aí um dia uma das irmãs some e a gente continua acompanhando, então, a que fica absolutamente destroçada, porque ela nunca pensou que a irmã dela fosse sumir, fosse abandoná-la sozinha numa cidade grande. E ela conta que um dia ela tava numa lanchonete e vê a irmã passando com o cabelo super alisado, com roupas chiques, conversando com um homem branco super elegante, e ela fica tão paralisada que ela fica tipo, ela reconhece a irmã, mas ela não sabe quem que é aquela pessoa. E a gente vai acompanhando, então, o seguir da vida delas. Essa que ficou tem uma filha com um homem bem mais escuro que ela, que é abusivo. Ela abandona ele com a filha e volta pra cidadezinha do sul, onde tá a avó dela. E todo mundo olha pra ela de uma forma muito, tipo, por que ela fez isso? Por que ela, tipo assim, como se ela tivesse destruído a vida dela, tendo uma filha mais escura do que ela. E o tempo todo, assim, e anos se passam, assim, sei lá, 20 anos. E ela sempre com essa questão do tipo, da irmã, que é muito isso, a metade perdida, porque elas são gêmeas e ela não sabe do paradeiro da irmã dela. Esse livro foi um livro que me tocou bastante, além de todos os temas que ele fala, mas eu também tenho uma irmã gêmea, que inclusive em algum momento vai aparecer aqui no canal. Estamos esperando, Ana Júlia, até o momento. Vamos lá. Então ele me tocou muito nessas questões de tipo, eu não imagino esse tipo de distanciamento
entre duas irmãs, assim, dessa forma, gêmeas ou não. Mas eu achei um livro belíssimo, me tocou muito, eu fiquei meses pensando nele, assim, aquela coisa, alugou um duplex de graça na minha cabeça. Eu recomendo sem restrições alguma, é um livro belíssimo, difícil e belíssimo, então assim, 10 de 10. E antes da gente ir pro top 3, eu vou relembrar de novo aqui, deem like, compartilhem, se inscrevam, comentem aqui embaixo desses 7 livros aqui, se algum deles é o preferido de vocês, se algum deles vocês não conheciam, mas se interessaram. Me contem mais aí, vamos ajudar o algoritmo do YouTube a me distribuir para as pessoas. Então, pro nosso top 3, os livros que, assim, melhores do ano. Recomendo, sim, sem restrição alguma, perfeitos, zero defeitos. Em terceiro lugar, o Com Borges, do Alberto Manguel. Eu não vou negar, eu comprei esse livro pela capa. É uma capa belíssima, olha essa capa, muito bonita. Eu tava na livraria Simples, comprando assim, como a pessoa fala, tá lá comprando os presentes, tava comprando os livros pra mim. E aí eu vi esse aqui e eu achei ele super bonito. Eu vi, Com Borges, a frente dele nem tem título, né, só tem atrás. E aí eu fui ler a orelha do livro e eu vi que era do Jorge Luiz Borges. Que é sobre o autor Alberto Manguel. Ele trabalhava numa livraria quando ele era adolescente, jovem adolescente, e aí um dia aparece uma pessoa perguntando se ele não queria ler pro Jorge Luiz Borges, porque, quem não sabe, o Jorge Luiz Borges é um escritor maravilhoso que ficou cego aos 40 anos. Então ele sempre tinha essa seleção de meninas que iam na casa dele pra ficar lendo livro pra ele, porque ele não podia mais ler. E aí ele fica contando as histórias da vida dele, ele fica reeditando livros dele que ele já escreveu na cabeça. E assim, é um livrinho minúsculo, delicioso, assim, delicioso de se ler. E é muito... Tem uma coisa, tipo assim, parece uma fofoquinha literária, sabe? Tipo, uma faceta do Borges que a gente não conhece, que ele tá mostrando aqui. E pra mim também foi um grande presente do ano, porque eu não sabia da existência desse autor. E aí eu fiquei absolutamente encantada com a escrita dele. E fui atrás e comprei mais 2 livros dele. Um que poderia estar ali nas menções honrosas, que é Empacotando Minha Biblioteca, que assim, é um livro maravilhoso, recomendo super. E o outro é O Amante Detalhista, também dele, que também são livros maravilhosos. Eu tô bem empolgada de continuar lendo mais dele esse ano, porque assim... É uma escrita muito gostosa. Ele, assim, a vida dele é uma vida super interessante. Então, esse aqui, o Encaixotando na Biblioteca, eu recomendo super. Mas esse aqui foi... Como foi o que eu descobri ele? Ele tem um lugar especialzinho no meu coração. Uma capa belíssima. Várias marcaçõezinhas. Recomendo super. Em segundo lugar, On Earth We're Briefly Gorgeous, do Ocean Vuong. Ele é Na Terra Fomos Belos por um Instante, já tem no Brasil. Já falei dele no meu primeiro vídeo. Mas eu volto aqui pra recomendar porque ele é... Assim, com certeza um dos melhores da vida, tá lá no panteão de livros incríveis que eu já li na minha vida. Ao lê-lo, ele tem muito uma pressão de ser uma autobiografia, porque assim, o personagem principal, o Little Dog, ele tem várias coisas em comum com o autor, com o Ocean Vuong, e depois quando eu tava lendo até, ele tem um livro de poesias, e tem vários pontos desse livro que aparecem nesse livro de poesias, que, enfim, realmente acho que tem diversos pontos nesse livro que são bastante autobiográficos, mas ele é classificado como uma ficção. Então, esse livro é o Little Dog, o personagem principal, escrevendo uma carta em inglês para a mãe, só que eles são imigrantes vietnamitas. Eles imigraram para os Estados Unidos na época da Guerra do Vietnã, então ele tem uma lembrança um pouco das tragédias da guerra. O pai dele era um soldado, então o relacionamento do pai com a mãe, o pai abandonou eles, vai ele, a mãe e a avó morar nos Estados Unidos, e aí ele chega nos Estados Unidos sem saber falar bolhufas. E aí, então, é ele recontando todos esses anos, o relacionamento com a mãe, a descoberta da sexualidade dele, o relacionamento com o pai, como é ser realfabetizado, como é ser um imigrante em outro país. E o livro é uma carta escrita para a mãe dele, em inglês, só que a mãe dele não lê inglês. Ele fala bastante ao longo do livro sobre como ele acaba sendo o intérprete da mãe e da avó, que é uma questão muito comum para imigrantes jovens que vão com a família mais velhos já, enfim, para outros países, em geral para os Estados Unidos. E o jeito que ele escreve é muito, 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 muito bonito. Esse também é um livro, assim, de se saborear aos pouquinhos, porque, enfim, eu saboreei ele aos pouquinhos, é como eu recomendo que se faça, porque ele escreve de uma forma muito bonita. O escritor, em algumas entrevistas, ele até fala sobre como
a língua materna dele é vietnamita e depois ele aprendeu inglês, ele tem muito essa percepção, assim, de quem tá olhando de fora pra língua, então ele tem uma preciosidade muito grande ao escolher as palavras que ele tá usando e torna a narrativa muito bonita, assim, o jeito que ele escreve as frases, assim, eu tenho a impressão que eu teria que morrer 100 vezes e renascer 100 vezes pra escrever um pouquinho bonito assim que nem ele. Assim, ao ler esse livro, se nota claramente que o escritor é um poeta, porque a forma como ele escreve, assim, absolutamente avassaladora, belíssima, recomendo 11 de 10. Leiam esse livro. Por último e mais importante, em primeiro lugar, Lonely Castle in the Mirror, da Mizuki Tsujimura. Eu li esse livro e, assim, pra mostrar quão ele foi, não sei se vai dar pra ver. Na semana seguinte eu marquei com a minha tatuadora pra fazer essa tatuagem. E, sei lá, entre eu terminar de ler, deu umas 3 semanas eu tava fazendo tatuagem e eu sigo amando muito a tatuagem, esse livro. Fiz uma escolha certa, porque, assim, nossa, o que eu chorei com esse livro. Mas de bonito, assim. Da metade pro final, eu tava morrendo. Tava aqui na sala, no sofá, lendo ele, tipo assim, as lágrimas saem escorrendo. E isso era um final de semana, aí o Fábio acordou, a gente foi foi preparar o café, e aí ele falou, o que tu tá chorando, meu Deus? Eu não, é que eu tava lendo esse livro aqui, tu tem que ler, tu precisa ler esse livro é lindo, ele é bonito, ele é maravilhoso. Ele, sabe o que é? E eu falei, uma menina que larga o colégio porque ela tá sofrendo de bullying, e aí o Fábio falou, eu não quero ler esse livro porque eu, enfim, não gosto desses temas. E eu, mas eu posso te contar ele inteiro, então, todos os spoilers dele? Pode. E aí eu comecei a contar, e aí eu comecei a chorar tudo de novo. E aí fiquei lá, eu mais meia hora chorando, tipo assim, é tão bonita essa parte, é muito linda, é maravilhoso. É muito bonito, é muito maravilhoso. São 7 personagens principais, são jovens de 10, 13 anos, mais ou menos. Todos eles estão com problemas no colégio, diversos. A personagem principal, que é quem a gente acompanha, é a Kokoro. Ela saiu do colégio ela não tá mais conseguindo ir ao colégio, né? Ela ainda tá matriculada, mas ela não consegue ir. Todos os dias a mãe dela vira pra ela, tipo assim, naquela expectativa, será que é hoje que ela vai conseguir ir? Porque ela tá, enfim, ela passou por um episódio de bullying ela já não tinha muitos amigos e ela passou por esse episódio de bullying que traumatizou ela, então ela não consegue mais ir pro colégio. E a embalodinha, ela tá no quarto e o espelho dela do quarto começa a brilhar, ela atravessa, e aí tem essa menina com a máscara de lobo que recepciona ela no castelo, ela vê que tem mais 6 crianças lá, ela fica muito confusa, tenta fugir, a Wolf Queen, que é como eles chamam essa personagem, segura ela, tenta fazer com que ela fique lá pra explicar o que tá acontecendo, ela foge, não quer saber disso. E aí no dia seguinte, no outro, o espelho continua brilhando, até que ela resolve voltar lá pra ver, tipo assim, cara, o que tá acontecendo, né? Tipo, será que eu tô maluca? Será que é alguma coisa da minha cabeça? E ela volta, a Wolf Queen, e fala, finalmente tu voltou, tipo, eu tava te esperando, tu foi selecionada. Vocês 7 vão passar, vou contar as regras do castelo, vocês 7 vão ficar aqui, você tem que descobrir uma chave, essa chave vai abrir uma porta, dentro dessa porta vocês vão poder realizar um desejo. Mas é só um pro 7, então quem achar primeiro vai ter o desejo. O horário de funcionamento do castelo é 9 da manhã às 5 da noite. Tem que sair entre esses horários. Fora isso, vocês podem ficar aqui até março, que é quando o castelo fecha para manutenção. Então, se eu não me engano, eles têm 9 meses para aproveitar o castelo. Então, todos os dias, durante 9 meses, o espelho vai brilhar, eles vão entrar lá, eles podem se conversar, podem explorar o castelo, podem procurar a chave. Só que, assim, a interação entre eles vai se tornando, assim, a primeira metade do livro é um pouco arrastada. Eu gostei, mas ela é um pouco mais arrastadinha, assim. Como a gente acompanha mais a Kokoro, a gente tá mais vendo o diálogo interno dela. E aí o diálogo interno dela é algo que me encantou muito. Um diálogo interno, tipo assim, o que as outras pessoas vão estar pensando? Quem são essas outras pessoas? Será que isso aqui é uma coisa da minha cabeça? Se eu começar a competir com eles, como que vai ser? Essas pessoas parecem legais, quero ser amiga delas. Só que assim, quase metade do livro é bastante eles se conhecendo super aos pouquinhos. Aí depois, assim, do primeiro terço do livro só, que eles começam a interagir mais, a se gostar mais, e aí a amizade deles vai crescendo e vai evoluindo, e aí eles começam a se discutir muito, tipo, como que eu vou pegar essa chave pra mim pra realizar um desejo meu? Sei lá, se eu gostei tanto de conhecer essas pessoas. Tem uma pegadinha que ela conta só depois, que quando o castelo fechar no dia 1º de março,
E aí um fala, não, mas meu desejo é mais importante que isso, do que o nosso coletivo. E aí eles tentando entender por que eles foram escolhidos, de onde que eles são, mas eles moram perto, eles moram longe, onde que eles estudam. E assim, e aí lá pela metade rola altas reviravoltas, e aí no terço final do livro, que aí assim, eu pessoalmente comecei a chorar, sei lá, lavei chorando, muito, sem parar, assim, mas tipo, de bonito que é esse livro. É um livro muito bonito, eu queria muito que ele fosse traduzido logo pra eu poder recomendar sem dó, pra poder comprar várias cópias e sair distribuindo por aí, leio. Porque assim, bonito pra caralho, assim. Mas, enfim, recomendo demais. Com essa empolgação toda desse livro, leiam esse livro, por favor, depois me contem o que vocês acham. Mas é isso. Se vocês têm algum livro preferido de vocês que tá nessa lista, me contem aqui embaixo, comentem. De novo, curtam o vídeo, compartilhem se vocês acharam que algum amigo vai gostar. E se inscrevam no canal, e até a próxima.